Era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignados-se alguns entre si, diziam: para que desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe, por que a molestais? Ela praticou doação para comigo, porque os pobres sempre têm convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tens. Ela fez o que pôde, antecipou-se ao gêmeo para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite pela oportunidade que a gente tem de poder adorar o teu nome, reunir entre irmãos, ó Pai, e poder aprender mais a tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha ministrar essa noite aos nossos corações, que possamos sair daqui renovados, transformados pelo poder que só a tua palavra tem, Deus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto ele vai falar, talvez como um grande personagem dele, sobre Maria, né? E essa Maria talvez tenha uma das histórias mais fascinantes da palavra de Deus. Ela aparece apenas 3 vezes, né? São 3 vezes que essa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, aparece na Bíblia. E as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Tem um texto que fala que ela escolhe o melhor lugar, a boa parte. Enquanto Marta é tarefada com as coisas, correndo para poder servir Jesus, o Senhor Jesus fala que Maria estava escolhendo a boa parte. E nesse aspecto especial dessa palavra, né, Maria estava ali com o coração grato aos pés de Jesus. Gratidão. O como nós somos gratos a Deus? Qual que é o nível de gratidão que eu tenho a Deus? Quais têm sido as minhas atitudes de gratidão a Deus? O que eu tenho feito em resposta a tudo que o Senhor tem feito por nós? O pastor Wesley falou sobre esse amor do Senhor de entregar a vida do seu filho por nós. Qual tem sido a minha resposta de gratidão ao Senhor? E a gente vai aprender algumas coisas com Maria nessa noite. O contexto ele falou que faltavam 2 dias para a Páscoa. Ali era a maior festa que Israel tinha. Se a gente olhasse para trás, a gente ia lembrar do Egito, quando o Senhor passa com o anjo, com os sangue nos umbrais da porta e faz a libertação do povo. E agora, se a gente olha para frente, a Páscoa representava a cruz, a libertação daquilo que Cristo ia fazer por nós. A Páscoa ela era a alegria dos judeus, mas era o terror dos romanos. Ali em Jerusalém a população era tudo duplicada. Tanto é que os romanos eles tiravam o governo de Cesareia Marítimo e traziam para Jerusalém. Eles tinham medo que o povo tão grande ali se revoltasse contra eles. Então ele mandava todo o seu aparato militar ali para Jerusalém. O texto correlato, que está em Mateus 26, falava que eles estavam planejando ali para poder entregar a Cristo, né? Aqui no 14 fala que eles estavam planejando, que eles não poderiam prender ali Jesus no meio da festa. Mas nesse texto correlato fala que Jesus fala para os discípulos que ele ia se entregar. Então o que a gente vê aqui é que o que vai se estabelecer sempre é a vontade do Senhor. Por mais que a gente ache que a gente está fazendo alguma coisa, é a vontade do Senhor ali que é soberano. E o que a gente vê de interessante, enquanto alguns em Jerusalém não combinavam para prender a Jesus, uma cidadezinha perto dali, numa casa humilde, em Betânia, estava sendo preparada uma festa, um jantar para Jesus. Engraçado como Jesus provoca reações tão adversas, né? Ele é amado por uns
odiado por outros, recebido por uns, rejeitado por outros, adorado por uns e negado por outros. Nessa casa, como eu falei, quem chama a atenção nossa é essa mulher chamada Maria. E João aqui não fala, mas João vai falar que é Maria, irmã de Marta. As 3 vezes que a gente vê Maria aos pés de Jesus, em Lucas 10 fala que ela está ali para aprender do Senhor. Depois a gente vai em João 11 fala que ela está aos pés de Jesus para chorar aos pés do Senhor. E aqui ela está aos pés do Senhor para agradecer. Um dos motivos que a gente reúne com comunhão aqui de adoração ao Senhor é para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, os milagres que Ele faz. E Maria, aqui no contexto, ela estava ali justamente para agradecer o que o Senhor tinha feito pelo irmão dela, por Lázaro. O Senhor tinha ressuscitado a vida de Lázaro, que estava sepultado ali há 4 dias. E uma das coisas, sabe que a gente se para perguntar por que o Senhor demorou 4 dias para ressuscitar Lázaro? A Bíblia fala que Marta ela manda um mensageiro para falar para Jesus, fala assim, aquele a quem você ama está doente. O que Jesus fala para o mensageiro? Fala, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para que a glória do Senhor seja manifestada. Interessante que de Betânia até onde Jesus estava era um dia de viagem. Então o mensageiro gasta um dia para ir, fala para Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus fica mais 2 dias lá e volta. Então deu os 4 dias. Se a gente parar para fazer uma conta rápida, quando o mensageiro ele vai avisar Jesus, nesse momento Lázaro tinha morrido. E Jesus chega falando, Jesus fala para o mensageiro chega falando para Marta que a doença dele não era para morte, mas ele já estava morto. Então a gente fica pensando o que passou na cabeça de Marta quando Jesus fala isso. Mas por que 4 dias? Por que não 2? Por que não 3? Tinha uma crença rabina que até o 3º dia uma pessoa extremamente piedosa podia ressuscitar um morto, mas ao 4º dia não. Ao 4º dia somente Deus poderia fazer isso. Então o que Jesus está querendo mostrar nesse 4º dia é que Jesus era Deus. Ele queria mostrar para aquele povo ali que Ele era Deus. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que concordar com C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor, ele fala assim que tem 3 hipóteses, tem 3 opções para Jesus. Ou Ele é mentiroso, ou Ele é louco, ou Ele é Deus. Porque se Ele fala que Ele é Deus, Ele não é, Ele é mentiroso. Se Ele afirma ser uma pessoa que Ele não é, Ele é doido. Mas se Ele é de fato quem Ele falava que Ele era, a única hipótese que tinha que Jesus era o próprio Deus. Jesus fala assim: quem vem a mim, vem ao Pai, porque nós somos um. Muitas vezes a gente vê algumas teorias aí falando que Jesus não era Deus, mas Ele era um grande profeta. Mas se Ele não era Deus e Ele fala que Ele era Deus, Ele era mentiroso. Não tem profeta mentiroso. Então a gente já descarta a hipótese de profeta. Alguns falam que Ele era um anjo, um espírito de luz, né? Mas se alguém mente a seu respeito, falando que Ele era Deus, por que Ele pode ser um espírito de luz? Quem mente, a mentira é das trevas. Então não tem como Jesus ser um espírito de luz. Então acho que nós resta dizer, igual Tomé, se ajoelhar aos pés de Jesus e falar: Deus mesmo, Senhor meu. Jesus é o próprio Deus. Mas voltando para Maria, diz a palavra do Senhor que Jesus está ali reclinado à mesa, vem uma mulher e quebra um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Esse vaso ele é uma pedra ornamental e fala que ele está cheio de um preciosíssimo. Então o Evangelho fala que ele está cheio de um preciosíssimo vaso. Fala-se que tem mais, que o que tinha no conteúdo, o nardo, valia mais de 300 denários. Então a gente precisa entender o que é denário, né? Denário ele era o quê? Um dia de trabalho de um trabalhador. Tinha mais de 300 gramas, né? Valia mais de 300
tinha mais de 300 gramas e cada grama valia um denário. Então tinha um ano de trabalho de uma pessoa. Quem que trabalha aqui um ano para comprar 300 gotas de um perfume? Ninguém. E a Bíblia fala que ela vem e quebra esse nardo preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus, e isso vai causar uma indignação dos discípulos ali. Então o que a gente aprende com Maria? Acompanha comigo, verso 8 vai falar ali: ela fez o que ela pôde. Primeira coisa que a gente aprende ali é que Maria fez o que pôde. Você já parou para perguntar se você tem feito tudo o que você pode para Jesus? Eu tenho feito tudo o que eu posso? Honestamente, pergunta no seu coração. Tudo que está ao meu alcance fazer, tudo que está no meu poder fazer, eu faço. Muitas vezes a gente faz as coisas aquém, relaxadamente, não fazemos como convém, né? Fazemos aquilo que não nos custa nada. A história ela vai mostrar para a gente, ou ela é nossa pedagoga, ou ela vai ser a nossa ovelha. E a história, quando a gente repete erros da história, a gente está fadado a acontecer os mesmos erros. O que eu tenho feito para Jesus? O quanto eu tenho me esforçado, eu tenho feito de fato tudo que eu posso. A gente olha para a história de alguns avivamentos, e tem um avivamento na Alemanha, os moravianos. Foi uma reunião de oração deles que duraram 100 anos, e dali saíram dezenas e dezenas de missionários. Quem não saiu como missionário, esse povo ajudava financeiramente esses missionários, e quem não tinha dinheiro para poder ajudar esses missionários se vendiam como escravos para poder pagar, para poder pregar a palavra de Deus. Essa é a história deles. Eles não tinham como ajudar financeiramente, mas eles faziam o que eles podiam. Eles se vendiam para poder pregar a palavra de Deus. O que a gente tem oferecido para Deus? Tudo que eu posso. Tenho oferecido meus dons, meus talentos, meu tempo, meus recursos. Maria fez o que ela pôde, numa atitude de gratidão ao Senhor. Verso 3, ela faz o melhor que ela pôde. Verso 3 fala: estando ele em Betânia, reclinada à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O nardo não era um bálsamo, um perfume que a gente faz igual hoje, a gente compra em qualquer perfumaria. Esse nardo ele era extraído de uma árvore seca do Himalaia, e ela vinha de cabelos. Você comprava ela gota a gota, grama a grama. Como eu falei antes, esse nardo ele valia um ano de trabalho de um trabalhador. E o que Maria faz ali? Ela derrama o vaso sobre a cabeça do Senhor. Ela quebra. A atitude de Maria de quebrar é que ela não quer que fique uma gota para ela. Ela faz o melhor que ela podia para Jesus. Ela não queria uma gota daquele nardo, e ela quebra sobre a cabeça do Senhor, fazendo o que ela tinha de melhor, uma atitude de gratidão ao Senhor. E a pergunta que eu faço: você faz o que você pode para o Senhor? Você tem feito o melhor que você pode ao Senhor? Maria nos ensina que ela estava fazendo o melhor. Eu trabalho com representação, com vendas, então acaba que a gente viaja muito. E tem uma cidade perto de Patrocínio, o senhor deve conhecer, chama Romaria. E eu passava na rua na época da arrumagem deles e via ali centenas, gente, vocês não têm noção do tanto de gente que vai ali para a Romaria em devoção a santo. E eu fico pensando, pagãos, pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, o Cristo que morreu por nós, fazendo o que eles têm de melhor, mesmo que seja errado, mas fazendo o melhor para o Senhor. E muitas vezes a gente mora perto da igreja, a gente mora perto das pessoas, e a gente não faz
o nosso melhor. A gente tem carro para vir na igreja, não vem. A gente não, se está chovendo, a gente não vem porque está chovendo. Se está calor, a gente não vem porque está calor. Se está frio, a gente não vem porque está frio. Se está passando uma novela, um jogo de futebol e afinal a gente não vem por causa disso. E pessoas que não conhecem o Senhor como a gente conhece. Deus verdadeiro, Deus que morreu por nós. Muitas vezes a gente não tem a disposição de fazer o nosso melhor, igual Maria fez. Será que a gente tem feito? Será que a gente tem que se esforçar? Ou será que a gente tem cumprido só uma agenda religiosa? Sabendo que a gente tem os cultos aqui na terça, no sábado, e será que a gente vem e entrega o nosso melhor? Como que você se preparou para esse culto dessa noite, para entregar ao Senhor? Foi da melhor maneira que você podia fazer, que eu podia fazer? Como que a gente se preparou? Maria quebra todo o vaso, ela não quer uma gota do que ela guardou, porque ela queria entregar o melhor ao Senhor. Ela faz o que ela pode, ela faz o melhor. E no verso 3 aí, nos mostra que ela faz isso sacrificialmente. Além dela derramar todo esse vaso, todo esse perfume sobre a cabeça do Senhor, esse perfume que eu falei, que ele é comprado gota a gota, grama a grama. A gente precisa entender o significado disso. Na cultura dele, na cultura israelita, a moça ela ia comprando paulatinamente o nardo e reservando no vaso de alabastro, a data mais importante da vida dela, que era a noite de núpcias, era para o casamento dela. Maria estava juntando. Agora o que faz uma moça pobre, de uma aldeia pobre, de uma família pobre, investir tanto tempo, tanto recurso na compra disso, e de repente ela derramar, quebrar aos pés do Senhor? Todo o sacrifício de um ano dela, de um ano de trabalho, a gente sabe se ela fez isso em um ano. Provavelmente não, ela não ia gastar todo o dinheiro de um ano, ela ia viver assim, e faz sacrificialmente, colocando aos pés do Senhor Jesus. Será que o que a gente tem feito com o Senhor tem esse selo de sacrifício? O que tem que custar servir o Senhor? A Bíblia fala que todo aquele que quer servir o Senhor piedosamente, necessariamente, vai sofrer as perseguições dele. Será um dia de sacrifício. E Maria nos ensina a fazer o melhor, fazer o que ela pode e também fazer sacrificialmente, uma atitude de gratidão ao Senhor. Do verso 4 ao verso 6, se você puder me acompanhar aí, fala assim: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-o, por que a molestais? Nesse período todo que eu tenho de igreja, né, não são tantos, mas também não são poucos, 28 anos, sempre que alguém se levanta para fazer alguma coisa relevante para o Senhor, o reino, sempre vai gerar ciúme em alguém. Sempre alguém vai criticar alguém que está servindo ao Senhor, alguém que está fazendo de todo o seu coração. Quem tem medo de crítica, meu irmão, não pode servir a Deus. Paulo diz que se fosse para agradar homens, nem servo de Cristo ele seria mais. Então a gente não pode preocupar com as aprovações dos homens. A gente tem que fazer porque o Senhor está olhando. A gente tem que estar preocupado com o sorriso de Deus e não com os aplausos dos homens. E muitas vezes a gente vê nas igrejas a gente fazendo as coisas para que as pessoas fiquem satisfeitas. Mas em Deus e o Senhor Jesus, as pessoas se levantam. Maria enfrenta críticas aqui e diz o texto que eles vão ficar indignados com Maria, né? E quem que fica indignado com Maria ali? Os discípulos, pessoas que tinham que aplaudir Maria, que tinham que gostar de Maria, né? São crentes, são liderança que deveriam estar copiando o gesto dela, mas pessoas que estavam
criticando Maria. A primeira crítica foi a indignação, né? Se a gente colocar o melhor das nossas mãos para servir a Deus, sempre vai ter alguém que vai ficar indignado. A indignação aqui é sinônimo de raiva, de gente furiosa. Sempre alguém vai levantar. A segunda crítica que levanta sobre ela é a murmuração. Falam que eles murmuravam. Murmurar é sinônimo de se queixar. E repare que quem se queixa disso é Judas. Ele fala assim: ó, esse dinheiro aí dava para a gente vender, esse nardo a gente venderia e ia distribuir aos pobres. Só que o Senhor já conhecia o coração deles. Lá, se a gente vê o texto correlato em João 8, 12, fala que a intenção dele da venda era para ele colocar no bolso. Já estava falando que ali ele era um ladrão. Então, todas as vezes que a gente se levantar para poder fazer alguma coisa para o Senhor e fizer de todo amor, de todo o coração, sempre vai levantar alguém murmurando, criticando e se indignando contra a gente. Mas o nosso foco precisa ser Jesus. O foco de Maria era agradar somente a Jesus. Ela faz o que ela pode, ela faz o melhor, ela faz sacrificialmente e ela está fazendo apesar das críticas. Ela entende quem é o Senhor da vida dela. Outro aspecto que fala aqui, que ela faz só para agradar ao Senhor. No texto de João, vamos abrir lá em João 12, 3, que é o texto correlato aqui. João 12, no verso 3. Fala: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Maria tem a atitude de agradar a Jesus. Às vezes a gente faz as coisas não para Jesus, mas para agradar as pessoas. E a gente precisa prestar atenção nessa atitude de Maria, de enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a nossa cultura? Nada. Talvez um ato de humildade. Mas na cultura israelita, uma mulher não podia soltar os seus cabelos em lugar nenhum. Era escândalo, era escárnio, era colocar em risco toda a sua reputação. Maria faz com essa atitude, o que ela nos ensina com essa atitude? É que não importa o que as pessoas vão pensar dela, a intenção do coração dela era apenas agradar a Jesus. Ela queria agradar o Senhor. Quem entende o amor de Deus, quem entende a graça do Senhor, quem entende o sacrifício de Jesus na cruz por nós, tem hora que a gente precisa quebrar protocolos. Tem hora que convenções nos engestam. Tem coisas que a gente fica tão preso em doutrinas humanas que a gente se engessa e não tem esse coração de gratidão, não preocupando com o que as pessoas de fato pensam. Eu sou da época, o Wesley vai lembrar disso, eu sou da época da igreja, lá nossa, lá da Central de Frutal, se ia ter um louvor, começasse a bater palma, chegavam 2 presbíteros lá, lembra? E a gente tinha que parar. A gente não podia ter gestos de adoração, de gratidão pelo que o Senhor fazia. Você tinha que se conter. Você não podia bater palma. A tradição de homens não deixava você agradar ao Senhor da forma que você queria agradar ao Senhor. Pastor, e da vida só para Deus, né? Então, assim, a gente tem algumas atitudes humanas que não deixam a gente agradar ao Senhor. E Maria, ela está assim: não importa a minha reputação, não importa a tradição, não importa o jeito, o que importa na minha vida, no meu coração, de um coração grato ao Senhor pelo que Ele fez por mim, pela vida que Ele trouxe do meu irmão, é agradar ao Senhor. E Jesus fala para não prestar, deixa ela quieta, ainda que as pessoas fiquem indignadas contra você, que murmurem contra você, que elas te molestem,
faça para Deus. Faça o coração grato a Deus. O que interessa para Jesus é que a gente agrade o seu coração. Maria fez para agradar ao Senhor. Outro aspecto que Maria nos ensina no verso 6 e no verso 7 é que ela fez para a pessoa certa. Mas Jesus disse: deixai, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre o tendes. É interessante essa palavra de Jesus, porque talvez dá a intenção, dá a aparência que Jesus, que a igreja não tem que ter um olhar para os pobres, que os pobres não têm agenda na igreja. Mas não é isso que o Jesus está nos ensinando. Aliás, se a gente pegar lá em Mateus 25, do 31 ao 46, fala que se a gente vai ser julgado no dia do juízo, se a gente se omitir a socorrer o necessitado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O problema, por não entender esse texto, na época de 70 veio uma teologia chamada teologia da libertação, que ela falava que para eles o reino de Deus era justiça social e o novo nascimento era dar pão à família. Eles entendiam que era isso, que não era o que a gente entende, que é o governo de Deus dentro de nós, nos nossos corações, né? E o Espírito Santo do Senhor vindo alto sobre nós. Para eles era isso. O reino de Deus era justiça social e o novo nascimento era dar comida ao pobre. Então o que a gente precisa entender, uma coisa importante, é que não é porque você ajuda os pobres você vai para o céu. Não é pelas obras que a gente faz. Ninguém entra no céu porque é caridoso, igual algumas doutrinas ensinam. Ninguém recebe a vida eterna porque está dando pão à família. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, ela é o resultado da salvação. É pelo que o Senhor fez, pela salvação que Ele trouxe no nosso coração. Aí a gente ajuda as pessoas. A gente não ajuda o pobre para ser salvo. A gente ajuda porque a graça de Deus um dia nos alcançou e aí a gente começa a partilhar o que tem. A gente não ajuda o pobre para alcançar a favor de Deus. A gente ajuda porque a gente já foi alcançado pelo favor de Deus. A gente ajuda porque a gente é mordomo. E que o mordomo ele sabe a vontade do seu Senhor. E o nosso Senhor é extremamente caridoso. E pelo fato do nosso Senhor ser extremamente caridoso, a gente também passa a ser extremamente caridoso e generoso. O que o Senhor está nos ensinando aqui é isso, que Maria o fez para a pessoa certa. O Senhor também conhecia o coração de Judas, sabia que Judas não queria vender isso só para distribuir aos pobres, ele queria para poder ser esse dinheiro. Então Maria faz a pessoa certa. Então, para a gente relembrar, Maria fez o que ela pôde, ela faz o seu melhor, ela faz sacrificialmente, ela faz apesar de todas as críticas, ela faz para agradar o Senhor Jesus e ela faz para a pessoa certa. Outra coisa que a gente aprende aqui, ela fez as coisas no tempo certo. Olha lá, verso 8. Ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir da sepultura. O que a gente precisa entender aqui? Tinha 2 dias para a Páscoa. Dali o Senhor sai, Jesus sai de Betânia e ele vai para Jerusalém. Ele vai descer no monte para começar a subir o Monte Moriá, ali onde está o templo. Ali ele começa a chorar porque ele sabe tudo o que ia acontecer com Israel. Em seguida, Jesus opera alguns milagres, depois ele reúne com os discípulos, lava os pés dos discípulos, ele vai falar do seu amor por eles, vai falar da casa do Pai, ele vai falar da sua segunda vinda, do derramamento do Espírito. O Senhor sai dali, ele vai falar ali para os discípulos que alguns deles se escandalizar com eles, aí aquelas célebres passagens de Pedro, falam: não, Senhor, eu jamais vou te deixar. Ele dá a repreensão em Pedro. Ele vai para os montes da Oliveira, ali no Getsemane. Ele vai com os 11, mas depois ele chama só 10, Pedro, Tiago e João, chama eles para orar. O Senhor afasta deles, vai orar, ele volta, o que está acontecendo? Eles estão dormindo, o Senhor acorda eles, volta,
chora, fala que as lágrimas dele, ora ali se mistura com o sangue. Os soldados vêm, prendem o Senhor Jesus, leva ali para Pilatos, ele é julgado. Na sexta-feira o Senhor é jogado no madeiro, às 9 da manhã, às 3 da tarde fala que o Senhor entrega seu espírito. No sábado acontece o quê? O silêncio do sábado. E no domingo de manhã, o que acontece? As mulheres elas vão ao túmulo do Senhor para quê? Vai balsamar o corpo do Senhor. Elas vão com perfume para isso. Aí a gente começa a entender o que o Senhor tinha falado. Ela antecipou-se a ungir. A hora que elas chegam ali, o que o anjo fala para elas? O que vocês devem fazer aqui? Aquele que vocês procuram entre os mortos, ele vive. O Senhor ressuscitou. Em outras palavras, o que o anjo está falando para elas assim, não dá mais tempo. Passou da hora. Vocês perderam a grande oportunidade que vocês tiveram. Maria nos ensina, meus irmãos, que a gente precisa fazer as coisas no tempo certo. Há determinadas coisas da nossa vida que a gente não pode deixar para amanhã.